Boa noite. Ele é o autor de um dos mais ambiciosos projetos do cinema nacional. Um filme que, mesmo antes de ser concluído, coloca em discussão a política cultural para o cinema brasileiro. O Roda Viva entrevista esta noite o ator, diretor e produtor de cinema Guilherme Fontes, que está finalizando a filmagem de Chateau, o Rei do Brasil. Chateau, o Rei do Brasil, começou a ser rodado no início do ano passado. 4 meses depois, com 80% do roteiro filmado, a produção parou por falta de dinheiro. O filme foi orçado em 12 milhões de reais. Guilherme Fontes arrecadou mais de 8 milhões junto a grandes empresas que entraram como patrocinadoras do projeto com base na lei do audiovisual. O prazo para entrega terminava em dezembro de 99. Para entrevistar o cineasta Guilherme Fontes, nós convidamos os jornalistas J.B. Medeiros, do Caderno 2 do Jornal Estado de São Paulo, Sérgio Dávila, editor da Folha Ilustrada do Jornal Folha de São Paulo, Michel Laube, editor de cinema da revista Bravo, Daniel Pisa, editor de cultura da Gazeta Mercantil, Ivan Cláudio, subeditor de cultura da revista Isto É, e Miguel Jorge, vice-presidente de assuntos corporativos da Volkswagen do Brasil. Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E participar do programa é bem fácil. Você pode usar o telefone 0, o código da operadora, 11 252 6525. O fax nosso é o 0, código da operadora 11 3874 3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Guilherme Fontes. Boa noite, Paulo. Vamos começar do princípio. O que aconteceu com o Chateau? Onde é que o carro empacou? Olha, na realidade o carro não empacou, quer dizer, houve um erro de percurso, até pelas regras do jogo, quer dizer, você quando aprova o projeto, você tem um tempo para captar na rua. Quer dizer, você ganha um certificado, você vai até o mercado e procurar esses recursos. Eu consegui atingir a meta de 80% desses recursos, quer dizer, acima da média de quase a totalidade dos projetos. E aí, quando chegou nesse momento, eu parei. Quer dizer, os recursos acabaram. Foi aí quando a mídia começou a vir em cima de mim, curiosa sobre os assuntos. E aí eu não consegui controlar essa imprensa, consequentemente acabou atrapalhando na conclusão dessa captação. Mas o filme está lindo, falta pouco. Pois é, mas falta pouco, agora o Ministério da importante, só te interrompendo, é muito importante a gente separar e entender esse orçamento, esse número mágico que a gente ouve já faz 4, 5 anos. Quer dizer, o projeto audiovisual Chateau, o Rei do Brasil, não compreende somente um longa-metragem. Quer dizer, ele compreende 7 capítulos de documentário, uma campanha nacional na televisão para venda de fitas, uma minissérie de 5 capítulos, o longa-metragem propriamente dito, mais 2 especiais, um de trilha sonora e outro de tecnologia. Quer dizer, o filme propriamente dito consumiu 6 milhões e meio desses recursos. A diferença ficou para os outros produtos. Certo. Agora, só para esclarecer, a última informação que se tem, justamente através da própria imprensa, é que o Ministério da Cultura considerou encerrado o prazo de captação dos recursos, encerrado o prazo de entrega do filme, se estou errado você me corrija, e, digamos assim, recomendou, ou de alguma forma tem isso no documento, indica, manifesta a disposição de colocar uma outra produtora para finalizar o filme. E, no entanto, você está dizendo que vai finalizar o filme. Como é que se conciliam essas coisas absolutamente inconciliáveis? Na realidade, está havendo aí uma falta de, uma certa incompreensão a respeito dos problemas e objetivos que o filme ou o projeto atravessaram. Os prazos de um filme ou de um projeto audiovisual, quando apresentados ao Ministério, para receber deferimento e aprovação, eles preveem um cronograma de execução atrelado a um cronograma de desembolso. Esse cronograma de desembolso está atrelado ao cronograma de captação. Na medida em que todos os projetos, ou para não ser radical, 98 dos projetos audiovisuais têm esse cronograma de execução e captação alterado. Quer dizer, você não tem certeza do dia exato que o projeto vai receber os incentivos. Portanto, a maioria dos projetos tem esses prazos acomodados. A própria portaria que prevê, aonde o Ministério está se baseando hoje toda a sua alegação, ela também prevê o caso fortuito, quer dizer, casos de imprevistos, onde essa acomodação se faz, no caso do Chateau, mais do que necessário.
E você há de convir que montar um filme épico desse tamanho não é uma coisa que a gente faz em 1 ano ou em 3 anos. Quer dizer, a história já provou que são muitos anos para se montar um filme desse tamanho. Às vezes, filmes muito pequenos levam muito mais tempo. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que você não respondeu a minha pergunta. O Ministério diz o seguinte: não, senhor Guilherme Fontes, primeiro o senhor não pode pegar mais dinheiro de acordo com a lei. Isso está decidido, é o Ministério quem decide, não é você. Tá certo? Quer dizer, você pode conseguir recursos de qualquer empresa, de qualquer financiador, desde que não utilize os recursos da lei. Porque os recursos da lei são determinados pelo Ministério. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o Ministério diz: não, você não pode finalizar o filme porque foi feito com dinheiro, entre aspas, do Ministério e nós vamos indicar uma produtora. E você não me respondeu como é que fica essa situação. Quer dizer, você vai aceitar isso? A situação não procede. Ela é prevista, mas ela não procede. Primeiro que eu sou o maior investidor desse filme. Eu sou o maior investidor privado desse filme. Segundo que essa portaria nasceu, a portaria que define os prazos, nasceu depois do filme. Quer dizer, se eu soubesse que as regras do jogo eram essas, eu não tinha entrado num jogo tão alto. Segundo que, como eu falei, a própria portaria que prevê esse prazo, ela também prevê que esse prazo pode ser estendido. Então, essa rigidez para cima do projeto Chateau é que é algo incompreensível que eu estou tentando também entender junto com vocês. Guilherme, vou começar com uma provocação. O seu filme é um caso de polícia? Os filmes poderiam ser casos de polícia, aliás, poderiam dar trilhas incríveis, mas não, é óbvio que meu filme não é um caso de polícia. Aliás, os produtores brasileiros não são casos de polícia. Essa relação que a Folha coloca, e maldosamente, porque o ministro, na realidade, não disse isso. O ministro citou que quando se comprovado possíveis casos de irregularidade ou malversação de recursos, e aí, depois de um processo, julgado, etc., aí sim isso vira caso de polícia. Pois é, ele A colocou manchete é um pouco exagerada. Ele colocou na condicional. Eu estou perguntando já... o seu Não, meu prazo filme foi não é um prorrogado? caso de polícia. Meu filme é um caso de bilheteria, se Deus quiser. E pode ser um caso de incompetência administrativa, porque o Coppola hoje diz no Globo que esse filme ele não tem nada a ver com esse filme. Mas há pouco tempo atrás ele esteve aqui no Brasil, você gastou, segundo a imprensa, na época, 300 mil dólares com a vinda dele e tudo. Olha só, muito importante a gente entender hoje o seguinte. Absolutamente tudo que a imprensa disse de maio até aqui, e aí eu não vou generalizar a imprensa porque seria muito radical, mas alguns jornalistas disseram, não condiz com a verdade, em nenhum momento. Você gastou 300 mil dólares Não, com a vinda do Coppola? Absolutamente. Qual é o papel efetivo do Coppola nesse filme? Coppola teve um papel fundamental na minha vida. Primeiro que eu estava tratando do poderoso chefão brasileiro da comunicação. Então seria genial ter a colaboração da Zoetrope dentro do projeto. No final de 97, se eu não me engano, eu já estava com o interesse de montar uma finalizadora no Brasil, e aí assisti uma palestra do vice-presidente de tecnologia deles, onde o Coppola aparecia e citava o cinema eletrônico como uma nova regra de mercado. Eu fiquei fascinado com aquela coincidência e com aquela minha intenção, e aí eu fui até a American Zoetrope, conversamos sobre o assunto, a participação dele no filme, ele veio ao Brasil, nos conhecemos melhor. O meu negócio com Coppola, 100% é numa finalizadora. No filme, ele botou a Zoetrope e alguns dos seus principais roteiristas para trabalhar o roteiro comigo. É só isso. Fez uma leitura no Brasil, no tablado, com todos os atores. Ele participou do coração do filme, do momento mais importante, que é a feitura do roteiro. Guilherme? Essa é a participação dele. Voltando um pouco para a questão da imprensa, você disse para o Globo há pouco que, entre aspas, não aguento mais essa conspiração. Então eu pergunto, há uma conspiração contra você ou contra o cinema nacional e que fim teria essa conspiração? Eu quero complementar a pergunta. Você dá a entender que há uma orquestração da imprensa contra o Chateau e que essa orquestração teria um condutor, alguém interessado em prejudicar a feitura e o complemento do Chateau. Eu te pergunto, você acha que quem está mexendo os pauzinhos aí, quem está por trás, é o Luiz Carlos Barreto, o Barretão? Olha, eu
O Barreto tem uma história muito curiosa com esse filme, quer dizer, ele estava disputando a compra dos direitos na época que os direitos foram... O Fernando lançou o livro, e aí eu comprei o roteiro e ele nunca mais se perdoou ou me perdoou por causa disso. E desde então ele vem nos jornais, em toda a mídia, me difamando, junto à mídia, junto aos patrocinadores, junto à minha classe, causando um constrangimento inquietante em todo mundo. Guilherme, deixa eu perguntar uma coisa a você. Na verdade, a razão por você estar aqui seria o suposto mau uso do dinheiro e que teria levado à não conclusão do filme. Mas para você verificar como esse dinheiro é aplicado, você tem a CVM. A CVM tem investigado, tem trabalhado, tem feito relatórios. Exatamente. Como é que está essa situação? Exatamente. O Ministério, em maio, quando o filme parou pela primeira vez, imediatamente a mídia se rebelou e a CVM veio à minha casa, eu até fui a minha casa não, a minha vida, e eu fui até a primeira pessoa a levantar, dizer que as minhas contas estavam absolutamente abertas para os órgãos fiscalizadores, que seriam a CVM e o Ministério. A CVM ficou de maio a outubro fiscalizando as minhas contas e me deu uma certidão negativa. Foi a primeira certidão negativa que eu tive da CVM. Depois... Só para esclarecer, porque às vezes a palavra pode pecar, certidão negativa quer dizer, deu um documento dizendo que estava tudo bem, né? Eu trouxe os documentos aqui para a gente poder... Porque agora só não parece que é negativa. Você disse que em outubro... em outubro foi a primeira teria dado uma certidão negativa, que seria uma comprovação de que não há irregularidade. Que não há irregularidade. E aí depois, com o tempo, eu achei que aquilo me valia, que aquilo já era suficiente para o Ministério se tranquilizar e para que tocássemos adiante o projeto. Não foi suficiente. O prazo foi se estourando, a imprensa foi se acirrando os ânimos, as coisas foram piorando, e o que me levou novamente em fevereiro a pedir uma nova certidão da CVM. E aí ela me deu uma certidão que diz mais ou menos assim: certifico a pedido que nenhum ato ou decisão foi expedida por esta comissão que impeça as atividades da Guilherme Fontes Filmes, inclusive a captação de recursos. E ressaltamos ainda que nada impede que a Guilherme Fontes venha distribuir novos certificados de investimento audiovisual. Se uma certidão da Comissão de Valores Imobiliários não vale para encerrar esse assunto, aí eu não sei em que país que eu estou vivendo. É isso que é a coisa mais, digamos, mais complexa do momento. Agora, só para esclarecer, você não completou lá a questão da conspiração da imprensa. Você acha que existe? Na realidade, o que acontece? Nós somos, a minha classe é muito sofrida, há muitos anos. Quer dizer, a gente não tem fonte de recursos para trabalhar, são muito escassos, é muito difícil. A maioria desses produtores vivem uma espécie de economia informal, para não dizer mal informada. A guerra na captação de recursos é uma coisa muito voraz, muito difícil. Há muito sofrimento nisso aí. E, evidentemente, existem dezenas ou centenas de produtores que não atingiram os seus objetivos, que não atingiram as suas metas, e não é de hoje, não é dessa lei, e provavelmente não seria da lei anterior, a Lei Sarney. Quer dizer, são anos e anos de sofrimento para se montar um negócio de cinema no Brasil. E essa lei de incentivo atual, ela é absolutamente útil a esse caso. Então, eu acredito que esse movimento conspiratório ele não venha da minha classe, objetivamente. Ele venha de setores mais incomodados com a presença de uma lei tão democrática. Essa lei é muito democrática. Essa lei permite que as pessoas possam desenvolver seus trabalhos. Mas que setores seriam esses? Talvez os que conseguem mais recursos, talvez o próprio Luiz Carlos Barreto esteja muito incomodado de eu ter conseguido esses recursos, quer dizer, isso também, para mim, é quase irrelevante, quer dizer, o fato de ele estar gritando por aí também não me incomoda tanto. Mas me incomoda a imprensa acreditar Deixa eu te perguntar, voltando à questão da CVM, a CVM é o órgão que dá o chamado nível obstático para essas coisas. Você falou em conspiração da imprensa. Nós, porque investimos um dinheiro bastante razoável no seu filme, como em outros, claro. Nós temos a preocupação de acompanhar o noticiário. Eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum que a CVM deu esse parecer, nem o de outubro, nem o de março. Só posso acrescentar, a CVM emitiu nota dizendo que esse certificado não representa uma certidão negativa. Eu não conheço essa nota. A CVM, inclusive, a nota diz o seguinte, que o processo de
o processo de apuração das contas Certo. e tudo não está concluído. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. Essa certidão não anula. Todos nós estamos passíveis a investigações. Quer dizer, a ideia de sonegação, ela não é boa nem no dinheiro real, nem no dinheiro público. Quando você está usando dinheiro público, essa averiguação, esse acompanhamento é muito mais rígido. A CVM é um dos órgãos mais importantes da economia nacional. Ela acompanha dezenas de processos administrativos dentro da sua própria autarquia. É uma atividade corriqueira deles, essa averiguação. Quer dizer, eu sempre soube que eu ia ser auditado, independente do que a mídia falou. Isso para mim não é nenhuma novidade, nem nunca me assustou. Portanto, quando eu pedi à CVM que me desse a primeira certidão negativa, foi para que se encerrasse um pouco. Não foi suficiente. A imprensa não achou conveniente, preferiu dizer o que você está dizendo agora, que essa certidão não vale nada. Assim como talvez amanhã essa aqui também não valha mais nada. Quer dizer, todo dia talvez uma nova certidão talvez não valha mais nada. Se a auditoria de abril sair e demonstrar algum tipo de irregularidade, essa certidão não vale nada mesmo. Olha só, erros existem e podem até existir. Um filme no caso, um projeto de 10 milhões de reais, ou 12 milhões de reais, é um projeto muito grande. Essa prestação de contas que é feita em mim, é feita em todos os projetos, é importante que ela seja feita em todos os projetos. E para mim não tem problema, de abril, de maio, de junho, de ontem, isso é o de menos. O importante é que eu tenho que acabar de fazer esse filme, o dinheiro não foi desviado, os recursos estão absolutamente no filme, e o filme vai surpreender muito mais do que toda essa Guilherme, você está falando de complô da imprensa, mas são os próprios profissionais, né, do seu meio que dizem que todo esse envolvimento, essas investigações em torno do Chateau secaram os investimentos. Quer dizer, de repente você, com 33 anos, virou o vilão do cinema nacional. Quer dizer, não é tanta imprensa que está... Quer dizer, você pega produtores como o Diller Andrade, da Xuxa Requebra, que diz o seguinte... bem, você pode errar com 500 mil, mas errar com 12 milhões é muito dinheiro. Mas não houve erro no Chateau ainda. Bem, mas a própria classe que está colocando isso, que você... Não, a classe não existe. Quando você diz a classe, fica uma coisa absolutamente enorme. Isso não é verdade. São algumas pessoas que estão muito incomodadas com essa lei, que é muito democrática, e estão tratando de criar mecanismos para que ela se impeça. E a melhor maneira é de pegar o primeiro... Mas, Guilherme, Cristo que mas você não acha que para um filme de estreia, você encabeçar um projeto de 12 milhões não foi uma coisa muito ambiciosa? Aliás, eu vou explicar então definitivamente como eu vou ler o projeto. Só um segundinho, deixa eu só acrescentar. Essa é a pergunta acho que é Jace Teodoro, da Vila Velha. Pergunta, você não acha que sua ambição ultrapassou sua capacidade de realização? Um meia-culpa e algumas gotas de sincera humildade não fazem mal a ninguém. Diz essa Não, telespectadora. claro, com certeza. Eu posso achar que o filme é grande, a obra é grande, mas por trás da escolha dessa obra tinha um movimento cívico no meu coração, entendeu? Eu não estava simplesmente fazendo essa obra porque eu estava a fim de fazer um filme caro ou... Eu tinha uma vida muito confortável na televisão para me aventurar a coisas que não poderiam ser atingidas. O filme é um projeto audiovisual, é bom porque vocês entendam. Eu não caí direto no longa-metragem. Antes de fazer o longa-metragem, foram dirigidos dezenas de documentários. Depois dos documentários, eu fiz mais 5 capítulos de um seriado. E, evidentemente, eu caí num filme grande. Mas o que me interessa nesse filme não é o tamanho dele, sim o tema. Eu quero é que esse tema seja reconhecido. Eu acho que essa tarefa eu já consegui bastante. Eu tenho conseguido, pelo menos. Não, só queria... teorias conspiratórias à parte, você põe aí a questão até da competição de alguns... produtores do cinema nacional. E até aproveitando esse pedido da telespectadora para que você fizesse uma espécie de meia-culpa, onde é que exatamente houve erro na condução do Chateau? Olha, houve erro na medida em que eu comecei o filme sem os recursos 100% integralizados. Quer dizer, quando chegou em dezembro, eu fui ao Ministério e avisei a eles, olha, eu só tenho 80% do longa-metragem dos recursos para que o filme saia. Mas estava já tão inquietam as coisas que o Ministério falou, não começa, porque normalmente o dinheiro aparece, os patrocinadores vão ver que você está fazendo alguma coisa e esses recursos vão aparecer. Não aconteceu isso. Nesse meio tempo surgiu um mecanismo fundamental que era um desejo de todos os produtores, que era o Mais Cinema, que é o investimento exatamente para projetos que chegam a esses níveis de captação. E ele se enquadra no meu projeto totalmente. E eu estou aguardando que ele seja aplicado. Quanto falta, Guilherme, de dinheiro para concluir Chateau?
Olha, depois de 4 anos, esse filme está sofrendo um reajuste de 10% de correção. Então você tem 10% de correção, 10% do que faltou captar. E as dívidas, que agora, infelizmente, depois de um ano de massacre, elas aconteceram. Então hoje o filme acaba com 9 milhões de dólares. Faltam 9 milhões? Exatamente. Que correspondem hoje a 30% acabar as filmagens, 30% em dívidas e 30% de finalização. Faltam, só que não entender, poderá faltam ser 9 reduzido. milhões de dólares? De reais? Precisa 1,9 arrumar milhões de a dólares. 1,9. 1,9 milhões de dólares. E você foi atrás dos patrocinadores, atrás desse dinheiro? Por exemplo, a Sem Volkswagen. dúvida. A Volkswagen o Jorge foi pode super responder. compreensível com a gente, entrou no negócio novamente. O Credit Card e o Citibank também entraram no negócio, mas eu não posso reclamar dos meus patrocinadores. Por quê? Porque eles sofreram, junto comigo, e acho que com toda a classe, essa dúvida sobre o que realmente estava acontecendo. Aí sim eu faço minha culpa, quer dizer, talvez eu pudesse encontrar novos meios de comunicação, melhores meios de comunicação, para que ficasse claro os números do filme, para que esses números não ficassem uma coisa fruto de equívocos, ou de irresponsabilidades, ou de má administração, ou etc. O mais importante é que fique claro aqui hoje que eu deixei uma minha vida muito confortável para entrar num projeto e chegamos a 80% dele. Voltando à questão ali da espectadora, o fato é que quando você começou o filme, não parecia ser só uma questão cívica para você, porque você falava no Anthony Hopkins, você falava no Dustin Hoffman. Quem disse isso foi a imprensa. Não, isso estava... Não, você pode procurar uma entrevista minha que não tem isso. E você trouxe o Coppola por $300 mil. Eu trouxe o Coppola... Não, esse número não existe, isso é bobagem. Agora, Ele veio aqui de graça. Hã? Ele veio aqui de graça pelos seus belos olhos. É isso? Olha, por incrível que pareça, a viagem dele foi de graça. deixa eu só levantar uma coisa. Se você falta 20% do dinheiro, falta $1.900.000, como é que foi possível apresentar, e o que é isso? Um material que quem escreveu um parecer para o Ministério da Cultura diz o seguinte: o material apresentado é uma versão completa do longa-metragem, com todos os diálogos, trilha sonora, Eu vou fazer banda de ruídos, tal. E, entre aspas, diz o seguinte: o filme pode ser considerado uma versão completa do longa-metragem Chateau Rei do Brasil. Se finalizado em película, tem condições de ser exibido em salas e ser lançado comercialmente. Esse comunicado, ele diz uma coisa seguinte. O primeiro parágrafo dele diz o seguinte: que naquele momento eu estava entregando os produtos que eu entendia ser os produtos derivados do projeto Chateau Rei do Brasil. Bom, é claro que eu entendo ser os produtos derivados do projeto Rei do Brasil, e o Ministério também entende ser os produtos derivados do projeto Chateau Rei do Brasil, porque eles estão previstos desde 1995. E é importante ressaltar também que esse projeto foi aprovado primeiro na Lei Rouanet, e somente um ano depois ele foi aprovado na Lei do Audiovisual. O projeto da Lei Rouanet, todos esses produtos estão descritos e foram metodicamente cumpridos. Por que eu pensei nisso? Um filme, é muito difícil produzir um filme no Brasil. Então, para que eu não perdesse o tempo e o dinheiro, e sem ter a segurança de que fosse chegar até o final dessa captação, a minha tese é o seguinte: a gente pesquisa no Brasil muito mal. A gente pré-produz um pouquinho melhor, a gente filma bem, pós-produz mal e lança pior ainda. Então é um ciclo que começa baixo, só cai lá no final. Para que isso não acontecesse com o Chateau, eu falei assim: bom, eu vou criar subprodutos para que durante eu possa criar comercializações, e essas comercializações irem tapando os meus buracos lá na frente. Então, a primeira fase geraria um documentário, a segunda fase geraria uma campanha nacional, venda de fitas em bancas, a terceira fase, o minissérie, o filme. Então, do projeto audiovisual Chateau, são mais de sei lá quantas fitas, são quase 10 fitas para serem comercializadas. Então, a chance de retorno do projeto Chateau é muito maior do que um filme comum. Mas você, volta novamente, quer dizer, você entregou um material que diz assim: cópia do material bruto das filmagens do Chateau, que alguém, a pedido do Ministério, concluiu que é uma versão completa do filme Chateau Rei do Brasil. Isso é mais uma prova de que os recursos foram bem aplicados. Quer dizer, ele acha que eu gastei todo o dinheiro naquele filme. Sei. Isso não é verdade, eu gastei menos até. Então,
Isso é mais uma confirmação. Mas o que eu quero Agora, dizer é se dizer aquilo é o completo, falta fazer o quê? Não, esse filme, quem diz que o filme está pronto ou não sou eu, não o parecerista. Quer dizer, isso é uma obra autoral, a gente não pode nunca esquecer disso. Isso, de vez em quando, é esquecido nessa discussão toda. Então, essa é uma obra autoral. Esse filme tem a minha assinatura, tem a minha vida, mais de 5 anos da minha vida. Então, quem diz que ele acabou sou eu. Quantos Sim, minutos mas faltam? só para a gente não perder aqui, Guilherme. Claro. Vamos voltar mais uma vez ao ponto Quanto central. que falta exatamente? Faltam 15 minutos de filme. 15 minutos de filme que exigem esse 1.900.000 para fazer isso e finalizar o filme. Não vamos Não é confundir tudo- 1.900.000 para 15 minutos, foi o lógico. que eu disse. São 30% para filmar esse resto, 30 das dívidas. 30% das dívidas e 30% Guilherme, do finalização. Ele 15 minutos de filme significa quantas semanas de filmagem? Olha, já foram mais, já foram 6 semanas e eu reduzi isso para 3 semanas e meia. Pois é, dentro dessa coisa da meia-culpa, quer dizer, quando estourou todo esse caso do Chateau, quer dizer, membros da sua própria equipe técnica declararam que você gastou muito dinheiro porque você não sabia fazer o cronograma, porque você pagava por horas ociosas, porque você tinha certos caprichos técnicos que eram muito caros, planos Isso sequências. faz parte dos mitos cinematográficos, você concorda comigo? Quer dizer, isso é uma coisa que existe na vida cinematográfica, dizer que o diretor... Tem uma história famosa que o Paulo Thiago mandou cortar a árvore porque ele não queria mover a câmera. São mitos que são criados. O meu cronograma de filmagem não estourou, nunca. Eu tinha previsto 18 a 19 semanas de filmagem, foram feitas até o momento 16. Então está em ordem isso aí. Isso Guilherme, não é verdade. A pergunta veio pela internet de Rodrigo Moreira, de Belo Horizonte. Pergunta o seguinte: se você não acha que toda essa conspiração, entre aspas, em torno do Chateau, desviou a atenção do público do assunto principal, que é o próprio filme? Será que esse público, quando o filme ficar pronto, não vai ver como o filme do grande vilão do cinema nacional, indo ao cinema já com outros olhos, uns olhos mais críticos, assim, por assim dizer? Eu acho que a crítica do público ela é sempre a melhor. Quer dizer, hoje, nesse momento, eu estou sendo criticado, julgado pela imprensa sem olharem a minha obra objetivamente. Mas, bom, até porque não dá para olhar a obra. Não, né? claro, mas, portanto, não poderia se criticar agora. Então, eu acho que isso tudo, quando eu bolei esse projeto também, que ele tinha estágios, eu estava preocupado com o lançamento. Quer dizer, eu estava preocupado que se eu criando subprodutos, significaria que eu estaria aumentando esse público. Hoje o Chateau, se você pensar, são 250 mil pessoas leram o livro. Dessas 250 mil, você imagina que cada um emprestou para 2 pessoas. Então, só com o livro são 500 mil pessoas. Essas 500 mil pessoas entraram na mesa de um bar e falaram sobre o Chateaubriand. Então, nós temos hoje um público em potencial muito grande. Depois dessa polêmica toda, mais ainda. Agora, ninguém vai ao cinema ou sai de um filme dizendo assim: ah, não tinha o dinheiro todo lá dentro. Ah, mas não valeu quanto pesou esse filme. Ou seja, a gente sai do filme dizendo gostei ou não gostei. Perdi meu tempo ou não perdi meu tempo. Então, essa visão crítica em relação ao filme, quanto mais o público for impiedoso comigo, melhor. Você tem sido colocado sempre ao lado de outro filme e de outra pessoa do cinema, que é a Norma Bengel, com o filme Guarani, que a situação é um pouco diferente. Quer dizer, no caso específico do filme dela, o filme já foi exibido, já teve aí a avaliação do público, e na prestação de contas surgiram notas fiscais que estão sendo contestadas, ao mesmo tempo que a Veja apresenta uma série de reportagens acusando a Norma Bengel de ter comprado um apartamento com um dinheiro muito parecido com aquele que foi para o filme. Você acha que está sendo colocado nessa companhia complica as coisas para você? Não, eu acho que o sangue quente da imprensa em relação a esses 2 casos é muito, muito equivocado. Quer dizer, eles procuraram, eu não sei quais são os problemas da Norma, mas tenho certeza da competência e da lisura dela em toda a sua história. Quer dizer, a sociedade esquece um pouco quem é Norma Bengel, a imprensa então passa por cima de trator. Quer dizer, no caso da prestação de contas, é até bom e interessante falar, porque volta um pouco na sua pergunta, a CVM é um órgão técnico, então ela faz uma investigação técnica. Essa prestação de contas que o Ministério está exigindo de mim hoje, ela é uma prestação de contas que você faz quando você encerra o projeto. É o que a gente chama de prestação final de contas. Hoje eu estou vivendo uma prestação parcial. E essa prestação parcial foi entregue em outubro do ano passado. Voltando aqui para a história
dele com a norma bem, o caso com a norma. A imprensa propositadamente me coloca junto com a norma e nos usa, enquanto artistas, para chamar a atenção de outros problemas que talvez a imprensa esteja curiosa em reconhecer. Por exemplo? Por exemplo, a captação de recursos é um problema muito grave, os filmes não conseguirem completar as suas captações de recursos. É um problema grave você sair no dia A com um projeto, com uma meta, aí você capta 60% dos recursos sobre um projeto, sobre uma estratégia, sobre uma engenharia, e aí você vai andando com esses 60%, quando chegar em 60% você fala, meu Deus, eu preciso voltar, o prédio não pode ficar assim, eu preciso mudar o prédio. Isso está errado, isso destrói o filme. E é isso que tem destruído centenas de projetos, que estão sendo levados a diminuir. Só o Daniel. Dessa forma, então, a grande vilã é a lei do audiovisual. Não, eu não acho que a grande vilã é a lei do audiovisual, não. Eu acho a lei do audiovisual sensacional. A minha pergunta é por aí que eu estou tentando fazer. A Carla Camurati e o Paulo Betti, entre outros, declararam que, em virtude do formato da lei, as pessoas tendem, os produtores de filme, a supervalorizar os orçamentos. Uma vez que você tem abatimento ali fiscal que vai a 100%. Então, quanto mais alto você jogar, mais você vai estar prometendo ao possível patrocinador um abatimento de um valor alto na prestação fiscal dele. Não entendi sua pergunta. A lei do audiovisual, ela não induz a um superfaturamento dos orçamentos, no sentido de você poder obter abatimentos maiores junto às empresas? Não, eu pelo menos no meu caso, eu fiz orçamentos... Não induz um gigantismo nas contas? Não, eu pelo menos eu fui super Caxias no meu negócio. E na época eu nem previa, pra você ter uma ideia, eu nem previa direito essa história do agenciamento e intermediação de recursos. Só para você ter uma noção. O Paulo Betti falou também que não se faz cinema nacional, não se faz cinema brasileiro sem nota fria. Você fez Chateau sem nota fria? Pô, claro. Agora, tem uma coisa que volta à questão da CVM, que é o seguinte, não da CVM, mas o Ministério, você disse que tem uma prestação de contas parcial no Ministério. Essa prestação foi suficiente para que eles tirassem da sua produtora a produção do Bellini e a Esfinge. O que há de errado com essa prestação? Vamos explicar o caso do Bellini bem rápido, assim, para ficar claro. Quer dizer, o Bellini e a Esfinge é uma coprodução da GF Filmes. Eu era o proponente dele até maio de 99. O Teodoro Fontes, desculpa, vamos explicar o que é o Bellini e a é Esfinge. mais um longa-metragem da minha produtora. É um outro longa-metragem a partir de um a minha livro tese na empresa é que eu tinha que ter 3 longa-metragens de tamanhos diferentes. Um grande, um médio e um bem pequeno. E o Bellini é o médio. Hoje ele era um orçamento de 2,5 milhões, foi redimensionado para menos antes de começar. Aí sim um orçamento pode ser redimensionado para menos. Então o Teodoro era o coprodutor executivo do projeto, fez com a maior competência, estava do meu lado desde 96. Esse projeto é de liderança dele, ele que idealizou todo ele. E quando chegou em maio, a gente achou por bem que era hora dele tocar o projeto dele. E aí ele saiu e partiu para o Bellini. A mudança de proponente agora no fim do ano foi desejo do próprio Teodoro, que na época eu discordava, o Ministério me pediu que fizesse isso, então eu acabei solicitando ao Ministério. Não foi uma coisa que eu queria, não. Só para colocar uma questão, eu até preciso fazer uma digressão e reportando a pergunta do Daniel. Essa questão do superfaturamento, e aí não é bem uma pergunta, as empresas, pelo menos no caso da Volkswagen, eu acredito que no caso desse filme, Citibank e Petrobras, elas se baseiam não no orçamento apresentado pelo produtor, mas no orçamento aprovado pelo Ministério. Claro. Quer dizer, quem aprova o orçamento é o Ministério. A partir daí, a empresa tem um aval do Ministério, quer dizer, ela não vai checar, até porque empresas que produzem petróleo, fazem automóvel, etc., elas não têm competência para avaliar se um projeto de um livro, de um filme, né, de uma peça de teatro, ela está superfaturada ou não. Portanto, a partir do momento em que ele é aprovado pelo Ministério da Cultura, e tem uma planilha detalhada, né, bastante detalhada, considera-se, está a assinatura do ministro, e publicado no Diário Oficial, que esse projeto foi visto e aprovado pelo Ministério da Cultura. Portanto, se houve um superfaturamento, a culpa de engolir o superfaturamento deve ser acreditada
ao Ministério da Cultura que aprovou o projeto. Que é Muitas vezes, diga-se de passagem, Mas não do produtor. reduz os orçamentos. Né? O Ministério tem o poder de Tem o poder, avaliar e e tem dizer, reduzido ó, vários. é muito dinheiro. Se item A ou B estiver acima do mercado, ele na hora tem condição de detectar. Mas são e- declarações de pessoas Mas se o como conceito a é esse, Carla então tem que Camurati, acabar realmente a lei do que acha audiovisual que e do existe da isso, Ronete. existe uma tendência de você subir o valor, o orçamento do filme para viabilizá-lo melhor. Ela disse isso textualmente, tanto que ela, com La Selva Padrona, Não, ela quis pelo demonstrar que é possível fazer bons filmes não chutando tanto para cima. Claro. Aliás, é um patrocínio barato que nós é que dizer, fizemos. não é Foi a o Volkswagen formato que da lei. patrocinou o Selva Padrone. Exato. Quer dizer, eu não sei se o Selva Padrone, os 350 mil que nós pusemos no Selva Padrone, eles são razoáveis, são pouco ou se é muito. Claro. Se o Ministério da Cultura uma diz questão que é estatal. 350 mil, a Volkswagen acredita no Ministério da Cultura e empresta e passa os 350 mil. Se ela diz que é 12 milhões, o projeto completo aqui do Chateau, com subprodutos, etc., são 12 milhões, nós vamos discutir isso. Quer dizer, isso tem que ser uma discussão prévia feita no Ministério da Anterior ao Cultura. projeto. São Anterior 12, ao mas são projeto. 12 milhões que você pode abater em 100%. Sim, mas quem A tem que rigor não fiscalizar é isso... um recurso privado, né? Não, eu sei que não é renúncia dos do caras, Estado, mas quando por é um- isso mesmo, mas espera um pouco, essa gente. estratégia do... Vai. Desculpe, Guilherme. Mas aí, essa discussão toda tem que ser centrada na lei de incentivo e no Ministério da Cultura. Porque se ele está aprovando isso, está aprovando com orçamentos superfaturados, nós temos que fazer uma investigação Só para a sobre o gente Ministério ficar da no Cultura. mesmo assunto, Guilherme, Fernando Zoravita, eu acho que é, da Associação de Apoio ao Cinema e Vídeo de Fortaleza, no Ceará, faz uma pergunta que acho que e uma observação que coloca em discussão esse mesmo tema de outra maneira. Ele diz o seguinte: a política do audiovisual no Brasil é que está errada, segundo esse telespectador. 10 milhões de reais daria para produzir 100 curtas sobre a nossa cultura tão descaracterizada. A família Barreto, por exemplo, continua ele, come grande parte do bolo dos recursos de incentivo ao audiovisual no Brasil e nos estados e se acham os únicos produtores capazes. O cinema brasileiro tem que deixar de nascer novos valores, tem que pulverizar os recursos. Quer dizer, a questão não seria isso, de ter mais recurso pulverizado ou 12 Não, eu milhões acho é um o seguinte, dinheiro é bom, como necessário? é o nome dele? Fernando. Fernando. É muito importante que ele saiba que hoje, que os recursos disponíveis, que o governo disponibiliza recursos da ordem de 200 milhões. A nossa classe é que não conseguiu chegar a esses 200 milhões. E houve uma tendência de queda avassaladora por conta das privatizações, por conta da saída da Telebrás do mercado. Eu acho que num cinema, numa cinematografia nacional, é fundamental que hajam filmes como Chateau, é fundamental que hajam filmes como Mauá, ou Xangô, outros filmes grandes, e é fundamental que a atividade cinematográfica de base, que são esses curtas-metragens, existam e continuem a existir. Tem dinheiro para todo mundo, é só uma questão de... Você acha só para... É uma questão de foco da política É oficial. uma questão eu diria, infelizmente, de procura, porque a lei do audiovisual obriga o produtor a sair pela rua procurando a empresa que tem recursos para Justamente o que se diz é que não tem dinheiro para todo mundo. A captação porque do cinema caiu assustadoramente. E atribui Olha, aos escândalos do Guarani e do Chateau. Não, isso... Primeiro que o Chateau não existe escândalo. Existe o Sim, seguinte, claro que ele não acabou o existe. recurso... Existe toda uma especulação em torno... Especulação totalmente da mídia, totalmente equivocada, cheia de erros, cheia de imprecisões, cheia de dados errados. Então, não existe escândalo no meu filme. Guilherme, O filme está indo muito bem, pelo menos nos meus números que eu estou controlando, ele está indo muito bem. Queria voltar ao caso Bellini e a Esfinge. Te perguntando de boa fé, eu estou chegando Vai agora lá. no assunto, vamos dizer que eu sou o telespectador, estou chegando agora no assunto. Tem um filme da sua produtora, chama Bellini e a Esfinge, que vai ser produzido por você, pela sua produtora. Não, hoje ele vai ser produzido Não, pela produtora do a meu irmão. época. Meio na calada da noite, meio a sorrelfa, em março, o Ministério publica no Diário Popular, no Diário Oficial, que o seu filme saiu da sua produtora para a empresa do seu irmão, chama Afrodisia Flores. Afrodisia, desculpe. Eu entrei no site, na época que saiu, no dia que saiu no Diário Oficial, eu entrei no site da Afrodisia Flores. É uma floricultura, ou era a época. O site já saiu, vocês tiraram do ar. Lá tinha não arranjos podem florais fazer de no site. R$ 15 a R$ 90. Era o que tinha no site da empresa do Teodoro. Não é um pouco estranho tudo isso? Esclarece para o Não, olha, a razão, eu telespectador. não sei exatamente quando ele fundou a empresa, mas eu acho que já tem uns mais de 4 anos essa história. Está lá a razão social de produções artísticas, cinematográficas, etc.
Ele é produtor cinematográfico. Ele está me acompanhando há quase 4 anos nessa história. Ele tem total competência para levar esse projeto. É o primeiro filme dele, é um grande projeto. Não há nenhum problema nessa história. A troca de proponente foi o Ministério, tomado por essa comoção da imprensa, achou por bem transferir. E eu, com outros problemas no momento, achei também que o Teodoro tinha toda a competência para tocar o projeto. É uma questão muito mais administrativa o Teodoro do que de ideologia. Me explica só uma coisa para eu dormir tranquilo. Da onde veio a floricultura? Por que a floricultura? Por que as flores no meio dessa Porque eles história? produzem eventos também. É uma produtora que faz eventos, Inclusive. vende flores e faz filmes. é isso? Inclusive. O Teodoro talvez... Não faz filmes, não vai fazer o primeiro. O Ministério julgou talvez que o Teodoro tenha condições de captar o dinheiro necessário para o Bellini e a Esfinge. Não, mas já tem Mas- dinheiro. Já captou um pedaço. Exato. O dinheiro Mas já tem uma E a parte. você filmagem acha, vai começar você daqui a acha que pouco. você está capacitado nesse momento para captar 1,9 milhão que falta para concluir? Olha, eu quando comecei o Chateau achava que não estava capacitado para captar 12 milhões e cheguei aqui, então eu acho que eu estou capacitado para concluir a captação. E existem hoje regras do mercado que me permitem não só continuar captando recursos pela lei de incentivo, como utilizar os recursos do Mais Cinema, onde o produtor é responsável por esse dinheiro. Quer dizer, não deixa de ser um dinheiro a fundo perdido e passa a ser um dinheiro sob responsabilidade de retorno efetivo. Então, essa regra foi inventada para casos como esse. Então, Existe uma Guilherme? frase... Só pra existe complementar. dinheiro hoje Existe para uma frase atribuída ao senador Antônio Carlos Magalhães que disse, segundo, foi procurado por você e teria dito o seguinte: por que você não larga essa história de querer ser empresário e volta a beijar mulher bonita na televisão? O fato é o seguinte, isso não te ocorreu nesse momento? Por que você simplesmente não repassa isso para algum outro produtor e conclui o filme? Você, afinal de contas, é uma obra autoral, você pode concluir sem ser o produtor. Nenhuma, eu já beijei muitas mulheres bonitas na televisão, não preciso Você ficar cansou beijando mais disso? mulheres bonitas na televisão. Isso para mim já não é mais... Mas ele te deu esse relevante. conselho no final das contas? A mim não. Não. Deu para o jornal. Guilherme, Ô, Guilherme. eu queria só voltar um pouco ao assunto da imprensa, que é menos agradável, provavelmente, do que as mulheres bonitas. Você fala ali em Depende, relação a... para quem gosta de Depende, imprensa. depende para quem... Eu até estou com saudade, mas eu estou amando agora, não tem Eu problema. não tenho procuração específica para defender a Veja, nem nada disso. Mas você põe a questão da norma Bengal como se fosse uma afronta à grandeza dela ou à importância dela para o cinema nacional. Eu acredito que a revista em nenhum momento tenha sugerido que a grandeza da norma Bengal não continue a mesma em relação ao trabalho artístico dela. Queria saber se você não acha que a captação de recursos por envolver dinheiro público por meio da renúncia fiscal não deve ser um assunto da imprensa, independente de envolver a norma Bengal ou você. deve o quê? Oi? Não Deve ser assunto da imprensa, independente de envolver pessoas da grandeza na norma Eu acho Bengal ou assim, da sua. no mundo moderno, dinheiro é dinheiro. Dinheiro público, dinheiro privado, para mim é dinheiro. Se eu sou sonegador de dinheiro público ou dinheiro privado, eu sou sonegador. Então, para mim é dinheiro. Eu trato tão sério o dinheiro público quanto eu trato dinheiro real. Então, eu acredito que os produtores são sérios o suficiente para entender que dinheiro é dinheiro e não pode ser mal usado. Não, mas eu não estou dizendo que você não Não trata. estou dizendo Eu de estou mim, estou me dizendo que defendendo, não. Eu você... estou dizendo que esse conceito de dinheiro público fica um pavor sobre o dinheiro. Dinheiro é dinheiro. E Não, outra mas é que o coisa, dinheiro muito público importante... em vez de ser destinado para um fim social... Mas o vai fim ser social, o destinado cinema é um fim social muito importante. Eu acho que sim, até não discordo de você, mas quando esse recurso é destinado especificamente ao Mas cinema. eu tenho social, certeza que a Às Norma vezes, destinou o dinheiro dela para o filme dela. A respeito da finalidade social, quer dizer, você não acha que toda essa polêmica em torno do seu filme da Norma Bengal pode alimentar essa ala de que acha que o Estado não deve incentivar a cultura? Quer dizer, o que está ocorrendo na verdade é isso, quer dizer, existe se prova nesses dois casos que investir em cultura pode dar em erro. Tinha uma coisa que eu ficava muito preocupado quando eu comecei esse projeto, que era o seguinte: a lei acabava em 2003 ou 2002, então seriam destinados quase R$1 bilhão de reais, e o quanto isso daria de retorno? Meu Deus do céu, nós estamos ainda engatinhando, ou reengatinhando, nessa indústria de cinema. Quer dizer, eu sei quanto vale hoje manter o cinema nacional e a língua portuguesa nas telas, você está entendendo? Hoje o mundo está muito globalizante e muito voraz nessa invasão. Se nós não conseguirmos manter o cinema brasileiro, ou o cinema nacional, ou o cinema puro e simples, depois desse período, aí sim a coisa vai ser grave. Mas o Estado tem que estar no incentivo. Mas uma produtora como a Renata Magalhães, por exemplo, a mulher do Cacá Diegues, produziu Orfeu,
que é um filme muito bem sucedido, ela disse, por exemplo, que agora a captação de recursos, todos os investidores, ela vai procurar recursos, eles dizem, estamos investindo em sites. Internet. Não estamos investindo em Aí cinema. ela não pensou nisso no projeto dela, eu pensei no meu. O meu tem desdobramento de internet. Guilherme, dentro dessa ideia da necessidade de um incentivo estatal da cultura, como é que você vê o projeto que o Luiz Carlos Barreto voltou a colocar aí na Arena, de criar um órgão específico, autônomo, em relação ao Ministério da Cultura para o cinema? Não, eu acho que o Ministério da Cultura conseguiu fazer mais de 115 filmes ao longo desses 4 anos. Era 0 e foi a 115. A gente, o próprio Luiz Carlos, a família dele conseguiu algumas indicações para o Oscar, teve Central do Brasil, etc. Não acredito que seja necessária a criação de agências hoje. Eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar com a base industrial do cinema. Temos finalizadora no Brasil? Podemos finalizar os filmes de longa-metragem no Brasil ou não? Temos empresas de locação de figurino? Temos empresas de fabricação de cenário? É essa base industrial que precisa ser montada. E a lei de incentivo permite isso. Ela ainda não está sendo aplicada. O meu projeto com o Coppola, fundamentalmente, era sentado na base industrial. Porque eu sabia que os filmes, eles podem acabar na noite de estreia. O sucesso é a mágica da arte, né? Você nunca sabe. E essa agência não teria condições de fazer esse... Não, porque a gente ainda não tem a base industrial. Depois que essa base industrial estiver montada, aí sim a gente pode pensar num órgão regulador. Hoje eu acho que o Ministério, junto com a CVM, se estender essa rigidez que cumpriu junto ao meu projeto, aos demais projetos do mercado, talvez todo mundo se organize melhor e os orçamentos passam a ser mais confiáveis e transparentes. A lei é suficiente para criar essa base industrial? A lei permite criar essa base. A Volkswagen já patrocinou ou está patrocinando 9 filmes. Entre eles o Orfeu, que você citou, nós somos um dos patrocinadores. O Serva Padrone, que foi citado aqui, da Carla, temos o novo filme da Carla. E, para dizer a verdade, as únicas entrevistas para as quais nós somos insistentemente convidados é para discutir o problema do Chateau. Hoje, no lançamento de um projeto social na favela de Heliópolis, com o próprio ministro Defort, um grande jornal que até me surpreendeu, porque dificilmente os projetos sociais recebem atenção da mídia, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fui jornalista durante 27 anos e ainda continuo tentando, pelo menos, acompanhar isso. Eu até me surpreendi porque um grande jornal estava lá. E ele foi à favela de Heliópolis para o lançamento hoje de um projeto de música para crianças carentes, para falar do Guilherme Fontes. Você tem tanta importância assim, não? Pô, pelo amor de Deus, né? Eu só quero fazer o filme. Eu não tenho importância nenhuma. Eu tô tentando montar um filme. Vamos exagerar. Se você não tivesse importância nenhuma, você não estava no centro do Roda-Viva. Mas na claro realidade... Isso. Alguém que se dispõe a fazer um filme de 6 milhões tem importância. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Tá, acho assim... O Chateau, hoje, ele é importante, por quê? Porque ele ofendeu a classe artística. Essa ideia de escândalo do Chateau acabou ofendendo a todo mundo. Ofendeu a classe, ofendeu a imprensa, ofendeu a sociedade como um todo. Isso é que a mídia tem que prestar atenção, porque está atingindo o coração da cultura nacional. Eu não acho que o Chateau é mais um filme para contribuir para essa que a gente chama de retomada do cinema. No começo da produção e tal, da pré-produção, o Fernando Moraes costumava acompanhar atentamente o desenrolar Ele faz isso até hoje? Qual a opinião dele sobre tudo isso? Poxa, o Fernando foi o único jornalista, o único, que publicou a minha primeira certidão negativa. E ainda deu um toque no resto e nenhum outro jornalista comentou. Independente do acompanhamento dele direto, o Fernando está comigo nos outros projetos, o Fernando leu os meus roteiros, sabe a ficção que eu criei para o Chateau, e livro é livro, filme é filme, a gente fala isso com a maior educação. Ele está satisfeito com a gente. Agora, consta que você teria pago um valor que seria perto de 1 milhão pelos direitos do filme. Não pagou isso? Não, absolutamente. Que aí teria começado, talvez, o rombo financeiro do filme. Não, absolutamente. A gente esquece que eu era um ator da televisão muito bem sucedido, tinha muitos recursos
próprios nessa, já tinha dinheiro nessa época, tinha acabado de vir de um sucesso de uma peça com a Vera Fischer pelo país inteiro. E desejo. Quanto Isso, você investiu e já tinha do tido seu uns problemas bolso também. no Chateau? Olha, foi 1.200.000, porque eu ainda não recebi ainda a direção do filme. Guilherme, mais uma demonstração de que você também pode não ser tão importante assim, mas tem lá o seu interesse. Nós temos um recorde de perguntas de telespectadores, principalmente através de e-mail. Vou fazer aqui um punhado delas para você tentar responder rapidinho, porque acho que são coisas pontuais assim. João Paulo de Curitiba diz o seguinte: você não considera um caso de má administração da verba o fato, segundo ele, de mesmo tendo um castelo cedido gratuitamente pelo governo francês, ter preferido fazer externas, o que encareceu bastante a produção? Não, o castelo não foi cedido pelo governo francês. O castelo foi cedido pela revista Caras. Sei. E eu só estava interessado do lado de fora do castelo, não estava interessado no interior do castelo. Isso é coisa de artista. Muito bem. Luiz Antônio, E jornalista... foi pago com o meu dinheiro. Não com dinheiro público. Por causa dos incentivos. Diz o seguinte: ele comprou em banca de jornal 3 fitas da GF Filmes, Getúlio Vargas, Chiquinha Gonzaga e Golpe de 64. As 3 vinham acompanhadas de um jornal e de um folheto, sugerindo que o consumidor podia participar da produção como sócio, como ator, algo assim. O que o Guilherme diz disso e o que foi feito com o dinheiro? Fazia parte do projeto Isso é muito inicial? interessante. O Getúlio não foi colocado à venda. Quem foi colocado à venda foi o Chateau, Chiquinha Gonzaga e o Golpe de 64. Como foram essas vendas? Oi? Só para arrematar, como foram essas vendas? Pois é, foram vendidos cerca de 35.000 fitas e esse dinheiro foi prontamente aplicado no filme. Mas tinha essa oferta aí de Não, então, alguém eu fiz. participar. Isso foi uma outra coisa também que aconteceu no projeto. A gente sorteou 10 passagens com acompanhantes para Portugal e Porto Seguro. Talvez nós tenhamos sido os primeiros a fazer essas promoções do 500 anos aí. Realmente viajaram todo mundo. E foram escolhidos algumas pessoas para participar do filme também. Muito bem. Pergunta de Jorge Monteiro, de Fortaleza, do seguinte: o fato de ter utilizado os recursos do filme para a realização de outros subprodutos, como documentários e outros tipos de produções audiovisuais, não tirou o foco e recursos do objetivo principal, que seria o longa-metragem? Não, isso, como eu disse antes, ele já estava previsto anteriormente e é um filme muito difícil de compreender e transformá-lo em 2 horas. 700 páginas em 2 horas deu um trabalho monumental. Eu na obra procurei, na obra cinematográfica, eu procurei criar o Chateau do Guilherme Fontes, quer dizer, pegando o espírito fundamental da obra do Fernando Moraes, mas sem dúvida é um filme de autoria própria. Jorge Luiz Espínola, de Guape, São Paulo, pergunta: o nome de Francis Ford Coppola vai constar dos créditos do Chateau e qual a real participação? A participação você já mencionou, mas ele Claro. vai estar lá nos créditos? Olha, ele vai estar, claro. Com certeza. Finalmente, Sérgio Rocha, de Niterói. Chateau, o próprio, aprovaria a forma como você tem conduzido o Chateau, o filme? Por quê? Diante de tudo que temos lido a respeito, você está se sentindo um pouco na pele do teu muso inspirador? A única coisa que eu tenho medo com tudo isso é que a imprensa mate essa tentativa de levar à tela a vida do Chateaubriand. Eu não sou esse personagem. A imprensa me transformou nesse personagem. Quer dizer, me colocou como Chateau, chegou um novo Chateau, um novo Barretão, não sei o que lá. Quer dizer, houve uma criação antipática por parte da mídia sobre a minha imagem, desde o início do projeto. Então, o Chateau está adorando, com certeza. O Pablo Muniz de Barros, de Vila Velha, no Espírito Santo, desempregado, pergunta se você acha que o Chateau é o primeiro cidadão Kane brasileiro. E eu acrescentaria: você acha que no Brasil de hoje ainda tem chateaus? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Chateau é o rei do Brasil. Eu acho que o Chateau é o nosso Brazilian Citizen Kane. Talvez o William Randolph Hearst, se tivesse conhecido, talvez ficasse com ciúmes de tanta desenvoltura social. Eu acho que o país está cheio de chateaus e eu acho que o filme serve para que a gente reconheça como são esses chateaus, quem são esses chateaus e qual a utilidade deles no controle da mídia. É muito importante a gente separar agora, com a entrada da internet, o que é mídia e o que é opinião pública. Quer dizer, a mídia não é a opinião pública, a mídia é mais uma formadora de opinião pública. E às vezes a gente confunde. Esse caso comigo agora é exatamente isso. É como se a opinião pública, ou toda a classe cinematográfica, acreditasse que o melhor mesmo seria enterrar o projeto Chateau.
Isso não é verdade. Com certeza. Guilherme, você está envolvido de uma maneira ou de outra na produção de Chateau desde 95. Isso. Em 94 eu comprei os direitos. Do que você vive desde então? Como você vive? Eu fiquei de até onde vem seu 90, dinheiro? eu tenho até 97 eu era contratado da Globo e quando eu saí, eles me pagaram meus salários até 2000. Então eu sempre tive recursos, fora os recursos que eu já tinha guardado. Você disse também que é sou o bom maior nisso. investidor privado no filme. Qual é o valor que você colocou do bolso no filme? Olha, entre os dinheiros que eu coloquei e os dinheiros que foram arrecadados no mercado já passa de 3. 3 milhões? Ah. Você, deixa eu ver aqui, tem tanta pergunta aqui que a gente acaba se atrapalhando. Tem vários elogios, várias críticas, né? De uma coisa... Pergunta de Carlos Henrique do Butantã, provocação do Carlos Henrique. Glauber Rocha foi o rei do cinema novo. Você tem medo de ser o rei do cinema inacabado? Ah, não, pelo contrário. Eu acho o seguinte, o cinema nacional hoje, ele está sofrendo muitos problemas. Esses filmes todos que não estão concluídos, e pode botar aí mais de uma dezena, ou 2 ou 3 dezenas de filmes não concluídos. Precisa ser resolvida essa questão, rapidamente resolvida. Não pode ser, depois de 4 anos, existe mais de, como o próprio Barreto citou, existe quase 300 milhões de recursos parados aí, desses filmes que estão parados, quer dizer... Não, eu jamais serei o rei do cinema inacabado. Mas você imagina, por exemplo, uma outra alternativa que várias vezes se coloca, é algo semelhante ao que já existiu no Brasil, que seria o seguinte, teria um grande fundo de dinheiro e teria um gestor público, de alguma forma, ou um ministro, ou uma comissão de notáveis, alguma coisa que diria, olha, o Guilherme Fontes, que nunca fez filme, não pode receber dinheiro. Já o fulano de tal, que fez 20 filmes, pode receber. Ou este projeto tem que receber 10 milhões e esse tem que receber 1 milhão. Isso hoje em dia não existe. Quer dizer, o Ministério, em nenhum momento, ele entra no mérito da tua opção estética, tá certo? Da tua opção ideológica, nada disso. O que ele faz é definir se aquele projeto que você apresentou, seja ele o Chateau, ou seja ele um filme sobre música sertaneja, ou sobre um pianista clássico, só para ficar na área da música, ele vai avaliar se aquilo ali, o dinheiro que está pedido faz sentido. Certo? Você acha que essa fórmula é melhor ou imagina que, vamos dizer assim, uma comissão ou algum tipo de fundo pudesse existir para abrir espaço para gente que não tem mercado? Só completando também, você acha que com esse fundo, com esse grupo gestor, a Carla, por exemplo, teria feito Carlota? Eles teriam autorizado a Carla a fazer Carlota, o primeiro filme dela? Eu acho que sim, porque a Carla, ela tem um talento... Mas esse grupo aí dificilmente vai avaliar talento, né? Com certeza. Eu não gosto muito dessa tese de avaliação de talentos. Eu acho que é fundamental poder deixar as pessoas que começam fazer seus filmes. Quer dizer, eu acho que a lei hoje está muito boa. Eles lançaram uma portaria o ano passado que restringia essa aplicação. O Ministério passou 4 anos aprovando quase todos os projetos. Talvez tenha aprovado mais projetos do que o fundamental, mas eu acho democrático a forma como a lei hoje atua no setor. Guilherme, acho que não precisa mudar. Ainda no assunto da lei, a responsabilidade pela decisão de destinar dinheiro ou não para um projeto passou do agente público, que era o responsável na época da Embrafilme, para o gerente de marketing ou o responsável, enfim, das empresas. Você pode dizer que na época determinado tipo de filme não podia ser feito em função de alguma diferença ideológica com o agente público. Hoje em dia, quem é que não consegue fazer filme por uma questão ideológica ou prática vinda dessa decisão que está nas mãos muitas vezes dos departamentos de marketing? Eu confesso para você que eu adorei serem os diretores de marketing, porque na realidade eles não sabem realmente fazer filmes, nem é essa a tarefa deles. Mas se eles conseguem enxergar um bom marketing através do filme A ou B, é fundamental que o produtor entenda que adequação fazer com esse público. Eu hoje, se tiver, se eu levar todos os funcionários de todas as empresas que trabalham hoje, que estão hoje patrocinando o meu filme, se eu fizesse um trabalho de marketing dirigido para eles, eu fazia um grande público. Então quer dizer que o filme... Eu acho que a sociedade toda tem que estar envolvida. Claro. Eu gosto da ideia do diretor de marketing, eu gosto da ideia do diretor financeiro, mas nessa história.
Mas A não é razão uma- do diretor de marketing é fundamentalmente a capacidade do filme de fazer marketing. Pois é, não é uma Mas eu acho que Será o que isso é marketing bom é um pra sucesso, cultura quer dizer, do cinema- a gente pra não está cultura, querendo sim. que o cara produza um filme só para a Volkswagen mostrar o novo lançamento, não é isso. Mas a gente quer que esse filme faça orgulho e a Volkswagen goste Não. e continue Pelo aplicando. amor de Deus, não sou contra O que ele quer dizer o é que mercado. a política está voltada para uma criação de uma indústria de cinema. Ela não, certamente o cinema de invenção não foi beneficiado nesses últimos 4, 6, 8 anos de lei do audiovisual. Não existe um filme. Há que uma ditadura Glaubers do Rocha não diretor de surgiram. marketing. Você, Guilherme Fontes, não que é um acho. ator da Globo, chega com um projeto do Fernando Moraes sobre o Chateau, você leva. Mesmo não tendo dirigido nada ainda e tal. Agora, o Zé Mané, que pode ser o próximo Glauber Rocha, você também pode ser o eu acho próximo que Glauber isso Rocha. é- Mas o Zé Mané, que não é ninguém, e vai fazer um filme da cabeça dele, não vai levar um tostão da Volkswagen, Você não acha vai levar que do o- O Citibank, Glauber não Rocha vai um dia levar. também foi um Zé Ninguém. Então, uma hora ele se transformou no Glauber Rocha. Ele não nasceu magistral. À medida que o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez mais magistral. Eu, pelo menos, na minha vida, quanto mais velho eu ficar, eu quero estar melhor. Quer dizer, eu não acho que tem nada de excepcional hoje no meu trabalho. Eu preciso, inclusive, continuar achando isso. Porque, inclusive, senão o meu ego vai acabar. Ô, Guilherme, o que você acha melhor como um diretor de cinema? Um grupo, por exemplo, formado por um governo que pode mudar dependendo de como se comportam os governos, e alguns até podem se transformar em ditadura, como nós já tivemos, ou você ter isso espalhado por dezenas de diretores de marketing, ou que seja, nas empresas, e que aprovem filmes, por exemplo, como Tudo é Brasil, do Rogério Ganzella, que também nós patrocinamos, Claro. ou o Selva Padrone. Eu acho que tem que continuar onde está. Eu acho que O que você acha que seria o formato melhor para o país? Eu acho... Ou você acabar, por exemplo, com os incentivos, como é nos Estados Unidos, e deixar que o mercado tomasse conta do Não, processo? meu sonho de consumo é realmente eu entrar numa agência bancária, sentar com o meu gerente e perguntar se ele pode financiar um projeto meu, desde que eu apresente meus business plans e etc. Agora, eu acho muito interessante trazer o marketing Principalmente para essa se ele história. disser que o juro é um juro igual ao dos Estados Unidos, por exemplo, e não esse que a 6% gente ao tem aqui. ano, isso seria o céu. É o Mas sonho eu acho de que a gente consumo se de encaminha qualquer para... Acho que produtor. todas as formas de Qualquer investir... brasileiro, né? Todas as formas todos os meios que nós encontramos hoje para financiar o cinema, está bem-vinda. Quer dizer, os fundos são bem-vindos, tem que aparecer, os diretores de marketing e os diretores financeiros têm que continuar participando, porque afinal de contas eles são públicos. E não só são públicos, têm recursos para financiar esses filmes. Eu queria voltar a um tema que alguns um punhado de telespectadores está reclamando aqui, achando que nós, jornalistas, não estamos chegando ao ponto e que estamos só especulando e fazendo perguntas de caráter especulativo. Então, é o caso de Paulo Cidade, que manda a sua pergunta pela internet. Eu peço que quem utilizar a internet sempre indique de onde é, porque a gente acaba não sabendo de onde é o telespectador, fica essa coisa, né? De qual cidade o Paulo Cidade é. E eu vou ler as duas perguntas. Ele diz: como cidadão, me interessa saber, o dinheiro público foi utilizado no filme, ou seja, não foi roubado? Se o dinheiro foi empregado no filme, tudo bem. A obra de arte eu mesmo julgo depois, diz ele. E Antônio Caetano, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: olha, mais um bloco de perguntas e nenhuma informação de caráter investigativo. Por favor, não sejam tão corporativistas e levem esta crítica ao ar, ela sim é absolutamente fundamentada nas falas e perguntas dos jornalistas convidados. Repita a pergunta: há ou não há dados reais que fundamentem as acusações a Guilherme Fontes? Não há dados reais que fundamentem as acusações a Guilherme Fontes. Eu vou novamente mostrar. A prestação de contas foi entregue em outubro, conforme o Ministério me pediu. Não precisava pedir, mas foi levado pela mídia a pedir. Eu tirei uma certidão em outubro, depois eu tirei mais uma certidão em março. E novamente, março. São 3 certidões desde que nasceu. Esses dinheiros públicos e privados foram absolutamente entregues e aplicados no filme. Isso não pode mais haver dúvidas. Março que você fala é março desse ano. Março agora. Tá, mas só para a gente esclarecer, no comunicado assinado pelo José Álvaro Moisés, da Secretaria de Audiovisual, ele apresenta alguns pontos que, do ponto de vista do Ministério, também parecem irrefutáveis. Número 1, o Ministério
fez inspeção. A CVM fez inspeção no projeto, tendo encontrado elementos que a levaram a solicitar ao seu colegiado diretivo a abertura de inquérito administrativo para a apuração de irregularidades. Possíveis. Bom, possíveis irregularidades, exatamente. 2. A Secretaria do Audiovisual escolherá outra empresa produtora para concluir o projeto nos termos do artigo tal, do parágrafo tal, do decreto tal. A empresa produtora deverá pautar-se no seu trabalho de finalização nas concepções de cunho artístico e de criação definidas no projeto original. Isso ele coloca como decisão da Secretaria. Veja bem. E terceiro, a Guilherme Fontes deverá apresentar à Secretaria Audiovisual a prestação de contas final até o dia 26 de 4 de 2000. Ou seja, se eu entendi bem o que ele diz aqui, é o seguinte: acabou o prazo de captação, não pode pegar mais dinheiro, o Guilherme Fontes não pode terminar o filme e a CVM está investigando. Veja bem, a CVM está investigando, vai continuar investigando não só a mim, como a todos. Aliás, toda essa investigação começou... Não necessariamente com inquéritos administrativos. Como que também não há comigo? Não existem inquéritos administrativos abertos contra mim hoje. Está aqui, não sou eu que estou falando, é a CVM que está dizendo. Pelo amor de Deus, tanto a opinião pública, quanto a imprensa, quanto a CVM, parem com isso. Porque não, essa ideia de possíveis, quem sabe um dia, amanhã realmente um lustre pode cair na minha cabeça, eu posso cometer alguma coisa errada, mas hoje, até a presente data, não há nada que impeça a Guilherme Fontes de exercer a sua atividade, inclusive a captação de recursos. Nem há nada que impeça ela de distribuir novos certificados do audiovisual. Quanto ao prazo, a mesma portaria 500, que se baseia o secretário do audiovisual, é a mesma que diz que o prazo acabou, também diz que o prazo pode ser tolerado em casos fortuitos, em imprevistos. E o Chateau é um imprevisto? O Chateau é um caso fortuito? Por quê? Hã? Por quê? Pelo tamanho dele, principalmente, hoje. Quer dizer, ela deveria abrir uma exceção porque o seu projeto é grandioso. Não, olha só, todos os projetos, isso é muito, novamente, 98% dos projetos sofrem acomodações. Se você não tem cronograma de execução, e se você não tem cronograma de desembolso, nenhum projeto tem o mesmo cronograma que apresentado. Então, todos eles sofreram acomodação. E existem projetos de 94 que estão sendo renovados até hoje. Mas não significa que os outros que tiveram o cronograma vencido, não significa que você possa vencer e se acomodar em se tratando de um filme de tal monta. Hã? E se tratando de um filme de tal porte, de um orçamento tão grande, essa acomodação já é um pouco diferente dos outros casos que você cita. Vamos lembrar que o orçamento não estourou, nunca estourou. Passaram-se 4, 5 anos, ele não estourou. Vamos imaginar que os meus dados do filme também não se alteraram. Eram tantas semanas, continuam as mesmas semanas. Vamos imaginar também que o número que o filme tinha que ser, a quantidade de subprodutos foi executada. Entre os 7 subprodutos do filme, 80% deles foram concluídos. Então não há motivo para essa não acomodação. Você pode continuar captando recursos. Hã? Segundo o seu entendimento, você pode continuar captando recursos É o que a minha para o assessoria Chateau. jurídica diz que sim. Fora isso, essa coisa de uma outra produtora também, para mim também não é um bicho de 7 cabeças. Quer dizer, eu estou há quase... Qual é a data desse comunicado, por favor? Só um segundo. Agora Fevereiro. é recente. Fevereiro. 8 dia de fevereiro. Que a gente está? Estamos em 8 de março, fevereiro, 13 de março. Estou esperando esta intervenção. Eu preciso dessa intervenção. Aliás, eu pedi essa intervenção em dezembro de 98, quando eu iniciei o filme e avisei que não ia ter recurso. Eu estava, na realidade, solicitando ao Ministério que atendesse... Uma prorrogação. É claro. Então, se hoje essa intervenção significar recursos e significar idoneidade e competência, meu Deus do céu, ela é muito bem-vinda. Agora, tem que ser as duas juntas. Guilherme, o seu mentor cinematográfico, vamos dizer assim, o Coppola... Vou ler 2 frases dele aqui para você. Por favor. Porque aí são frases interessantes. Quer dizer, eu sinto que a atuação, o elenco, a encenação e a fotografia são superiores. E a própria equipe dele vira e diz... eu sinto que tem muito mais na tela do que nós poderíamos supor anteriormente. É muito importante saber que o filme, quando estava sendo orçado pela Zoetrope na época, eles orçaram em 47 milhões de dólares.
O Coppola é um emérito quebrador de orçamento, né? Aí eu fui puxando para baixo, chegamos a 16 milhões de dólares. Naquela época que eu fui a ele, eu tinha 5 milhões. Faltaria 3 milhões? Aí eu disse, vou conseguir. O que aconteceu hoje? 7 milhões e meio de dólares. Então, eu mesmo assim, eu continuei reduzindo os orçamentos. Mas ele, porque ele diz hoje que foi não o tem seu... nada a ver com o seu filme. Ele emitiu um comunicado hoje. Fala demais. Não. A assessoria de imprensa dele distribuiu um comunicado. Eu não tenho nada a ver com esse filme. Ele não tem nada a ver com esse filme. Guilherme, ele não é dono desse filme. Ele é de Guilherme, coração. só para concluir, falando do só para concluir, ele, enfim, elogiou o seu filme, o que ele viu, e é o seu mentor aí cinematográfico. Ele é, como falou o Daniel, um emérito quebrador de estúdios. Ele quase faliu no Apocalipse Sinal. E ele faliu a produtora dele no Fundo do Coração. Só que ele deu ao cinema o Apocalipse Sinal e o Fundo do Coração. A gente vai ter alguma coisa parecida? Se Deus quiser. Que eu acho que é o que o leitor Cidade quer saber. Afinal, a gente vai ter, e o mais importante, que eu acho que o espectador quer saber mesmo, quando você vai poder entrar no cinema e ver o Chateau? Se eu conseguir acabar meu problema, a minha data é 21 de novembro. 21 de novembro é a data do lançamento mundial do Apocalipse Sinal. Desse ano. É esse ano. Então, se eu conseguir os recursos, do dia que eu tiver os recursos, você conta 13 semanas e o filme está pronto. Guilherme, tem uma pergunta de Júlia, que manda pela internet, também não identifica de onde, que diz o seguinte: ela afirma que você captou 2 milhões de reais do BNDES através do FAT, Fundo do Amparo ao Trabalhador. Então não é FAT. É FINEP-FAT. Tá. E tem atores anônimos e atores conhecidos que não receberam seus salários e cachês. E perguntou quando que esse pessoal vai receber o salário. Coitados dos atores. Eles estão sofrendo, eu também estou sofrendo. Eles vão receber, eles fazem parte da dívida. Essa dívida é pequena, não é muito grande, representa 5% do orçamento. Eu estou fazendo de todos os meios para que eu consiga resolver o mais rápido possível, mas a imprensa não nos tem ajudado. Guilherme, você está falando aí do Coppola, quer dizer, você precisa efetivamente de 2 milhões para terminar o filme, é isso, não é? Mas desses 2 milhões eu dividi da seguinte forma. Eu posso financiar cerca de 40% desse dinheiro através do Mais Cinema. E o resto eu posso acabar pela lei de incentivos, pela simples correção do orçamento e pela simples sobra de que eu não captei, quer dizer, ainda faltou um resíduo a captar. Então, não é difícil conseguir, são 15 patrocinadores. Não, mas eu estava querendo só lembrar você, por exemplo, criou essa empresa de finalização que chama Zebra, né? ZB Facilities. Com o Coppola. Ela finalizou... Você consumiu 2 milhões, que é justamente o que você está precisando atualmente. Os produtores dizem que finalizar filme no exterior é muito mais barato do que finalizar no Brasil. Você não acha que você fez um mau negócio? Não, absolutamente. Lá na minha empresa finalizaram Xuxa, Orfeu, Xangô, Copo de Cólera e etc. São mais de 15 filmes que finalizaram lá. A ideia da finalizadora Algum da família Barreto? Hã? Algum filme da família Barreto, não? Não, eu até convidei outro dia para ele ir lá, mas ele não foi ainda. Eu quero que ele vá. Porque a casa é toda interligada de fibra ótica. Então ela possibilita uma velocidade fora do normal para você acabar o filme. Toda a casa está interligada. Tem que acabar, o projeto ZB começou muito bem. E ainda há necessidade de uma fase B nele. É curioso que quando toda essa mídia contrária aos meus negócios foi para a imprensa, no momento em que eu tinha acabado de aprovar a complementação da ZB num outro organismo de fomento. Então você imagina que tem mais coisas por trás dessa campanha contra mim do que a gente imagina. Teoria conspiratória. Guilherme, você, todos os seus projetos, você fez os documentários para a GNT e o próprio Chateau envolve produtos para a televisão, né? E você estava dizendo agora há pouco que a lei do audiovisual é suficiente para criar uma base de indústria audiovisual no Brasil, com a renúncia fiscal, com a formulação da lei. Não passa pela TV necessariamente a formação dessa base audiovisual? Certeza.
claro. essa indústria Eu não audiovisual? sei exatamente, mas eu ouvi uma advogada minha dizer que já existe um dispositivo na legislação que, teoricamente, obrigaria as televisões a participar dessa atividade. E isso não seria um bom foco para o Ministério da Cultura? Eu acho que esse é o foco do Ministério da Cultura atual. Acontece que, se você analisar os investimentos em produção nacional nesses periféricos, que são TV a cabo, eles caíram violentamente. Isso passa pelos números de assinatura, que eles esperavam que fosse muito maior e acabou sendo menor. Mas, no caso do Chateau, por exemplo, eu me beneficiei, porque eu fui logo para o começo para a TV a cabo. Eu não consegui espaço na TV aberta. Hoje, esses 20% que faltam no meu filme deveriam ter vindo e podem vir da televisão. Só para mencionar o caso aqui, de um canal Um aberto. canal de televisão, eu atribuiria a eles, talvez, se eu fosse atribuir a responsabilidade a alguém, eles é que deveriam ter coberto esse finalzinho. É um canal de TV, é isso? Aberto? Exatamente. Só para mencionar, a TV Cultura, junto com o governo do estado aqui, existe um projeto chamado PIC Cinema, que justamente é uma integração e financiou aí parte de produção de PIC TV, desculpe, que parte de vários filmes aqui no estado de São Paulo. E acho que com certeza esse tipo de mecanismo tem que crescer. Vários cineastas e pessoas aí do setor acham que deve haver também uma lei que estabeleça algum tipo de taxação sobre os filmes estrangeiros e, ao mesmo tempo, voltar a uma regra de obrigatoriedade de exibição do cinema nacional. Você concorda com essa tese? Eu acho o seguinte, eu acho que se a gente vive totalmente sobretaxado no Brasil sobre os produtos importados, a gente tem que pagar tão caro. Eu acho que eles talvez devessem pagar caro, um pouquinho de dinheiro, um pouco mais, para entrar no Brasil. Eles pagam muito pouco, eu não sei o número ao certo, mas é muito pouco. Talvez daí fosse uma nova fonte de recursos, mas o Ministério não conseguiu ter força política para ir com isso adiante. Mas é muito importante. Roberto Lanza, de Curitiba, no Paraná, professor de teatro, pergunta se você pretende processar as pessoas que o difamam através da imprensa, como, e ele cita o Geraldo Thomas, que teria dito num jornal de Curitiba ontem: não tenho paciência para isso, que é fazer filmes. O Guilherme Fontes e a Norma Bing roubaram 10 milhões de dólares, só se o Guilherme Fontes e a Norma Bing roubarem 10 milhões de dólares para mim, aqueles pilantras. Diz, entre aspas, aqui o telespectador, a frase do Geraldo Thomas seria: eles formam a dupla de gangsters do cinema brasileiro. Você chegou a ver essa declaração do Geraldo Thomas? Não vi essa declaração, não vamos manifestar não. Geraldo Thomas, para mim, é too boring. Eu não vou falar sobre Geraldo Thomas, não. Talvez eu processe algumas pessoas, mas Geraldo Thomas eu vou deixar ele para lá. Marcelo Alejandro, do Jardim Paulista, aqui em São Paulo, pergunta quando é que você vai voltar para a televisão. Aliás, tem outro telespectador perguntando isso. Eu aproveito só essa questão que você... Era para eu ter voltado agora, porque o projeto era para ter acabado ano passado, mas aí eu não consegui acabar, então está adiado, talvez para o ano que vem. No início do projeto do Chateau, você disse à imprensa que isso seria o início de uma ponta industrial, digamos. Você até, inclusive, se meteria com um negócio de distribuição. Você ainda acha que é viável o seu futuro nessa área? O meu, por exemplo? Depois de Chateau? Eu acho que sim, porque eu baseei... A coisa que eu mais preservei nessa história toda foi reconhecer a história do Brasil para que ela me desse inspiração no desenvolvimento de novos projetos. Então, atrás do projeto Chateau tem um banco de dados de mais de 20 mil registros. Eu vou... Atrás do projeto Chateau e do 500 anos, existe um acervo monumental de histórias brasileiras e que elas vão ser multiplicadas daqui para frente. Então, eu acredito que uma pequena base de dramaturgia, o projeto Chateau e o projeto 500 anos vão ter criado. E se eu conseguir acabar a base industrial da finalizadora, eu acho que eu vou ter marcado uma presença muito importante nesse processo. Eu tenho ajudado a muitos cineastas com os meus preços na ZB. Tem uma coisa no seu currículo que é estranha, que vem de encontro a essa situação agora, que é o seguinte: quando você foi produtor de Desejo, você teve um problema com o Ulisses Cruz, que era o diretor, e ele também dizia que você tinha problemas de administração das coisas e chamou você até de mau caráter, né? O que aconteceu? O Ulisses Cruz não comentários para Ulisses Cruz. O Ulisses Cruz hoje ele é diretor da Angélica. Então, toda a tese dele, eu amo a Angélica de paixão, mas a tese teórica, teatral do Ulisses Cruz acabou, né?
Ô Guilherme, você está fazendo aí críticas angélicas, apesar de adorar, não deve Angélica, gostar muito, eu amo ela, não deve gostar muito do Pelo amor programa. de Deus, Angélica, pode Quer dizer, ser. o grande público te conhecia como o galã da Globo e de repente você virou um cineasta, quer dizer... Ainda não. E um empresário bem articulado. A gente gostaria de saber, quer dizer, eu gostaria de saber assim, como que se deu a sua passagem para o cinema, quer dizer, que cineasta você gosta, que tipo de filme você gosta, quer dizer, você deve gostar de Cidadão Kane, obviamente do Coppola. Quer dizer, como que isso situa você no cinema brasileiro? Eu vim do cinema. Eu, antes de ir para a televisão, de fazer sucesso na televisão, eu vim do cinema, do teatro, eu vim do teatro tablado. E quando eu tinha 17 anos, 18 anos, eu fiz um teste para fazer um filme sobre o Chile, com Jorge Duran, A Cor do Seu Destino. Depois o Kaká assistiu esse mesmo filme dentro da produtora dele, e aí me convidou para fazer o Trem para as Estrelas, e depois me convidou para fazer o Dedé Mamata. Então eu fiquei, no início da minha carreira, eu fiquei 3 anos no cinema. E aí eu fui para os festivais no mundo inteiro e descobri que isso é o suprassumo da minha atividade, junto com o teatro. E aí eu fui para a televisão, popularidade, fama, dinheiros e etc. E acho que estava na hora de voltar. Então eu estava ensaiando essa volta já fazia muito tempo. Os meus mitos e os meus filmes é Coppola, Sérgio Leone, Bertolucci, essas pessoas. Para finalizar, Guilherme, nosso tempo está acabando, eu uso aqui a pergunta de Renato Teixeira Dias, do Campos Elíseos, aqui em São Paulo, que pergunta: qual é o seu rumo? Onde é que você quer chegar? Vocês já me fizeram essa pergunta. Eu só estou atrás de personagens. E se for necessário que eu produza para que esses personagens apareçam, eu vou produzir. Porque basicamente eu sou um ator, um trabalhador, quer dizer, eu acredito nesses personagens. Eu acho que esses personagens são fundamentais. Eles precisam existir. A dramaturgia nacional precisa ser mais ousada, mais arriscada, mais provocativa. Eu acho que ela está discreta, eu acho que ela está tímida, eu acho que ela podia ser mais... ambiciosa? Mais ambiciosa. Questionar mais os nossos mitos nesse século, questionar mais os nossos mitos, mesmo que eles sejam anti-heróis, né? Eu acho isso, é isso que eu quero fazer, mais personagens. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria só esclarecer que, como em todas as entrevistas do Roda Viva, as perguntas que não foram formuladas serão entregues para você, não só as perguntas, como os elogios, as críticas, as observações. Posso Claro. agradecer? Por favor. Eu preciso agradecer. Eu não venho na televisão ao vivo há muito tempo. Então, fundamentalmente, eu queria agradecer a toda a minha equipe, que sofreu muito com tudo isso, está sofrendo, os meus atores, os patrocinadores, todos eles. Obrigado pela essa compreensão, desculpa por esse sofrimento todo. As regras do jogo são difíceis, mas nós vamos vencê-las e todos vão ficar muito, muito orgulhosos ao final dessa jornada. E falta pouco. Ok, muito obrigado a você, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, até lá.